Eu fiz o primeiro episódio de Mother Drones, então não preciso fazer mais nada. Vou até coçar aqui e... Acho que na verdade não, chefe. Bom, você conseguiu 16 views e ainda conseguiu muitos inscritos. Acho que eles querem mais. Ainda eles te chamaram de pobre. Pera, o que? Quem que falou isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o celular então, me passa aí. Sim, senhor, mestre. Deixa eu ver aqui e... Pera, o quê? Dark, seu safado, sei lá quem é o seu nome agora. Bom, o episódio começa e ele começa já em outro canto que não é o esperado. Eu gosto desse início dos episódios, não o 1, porque o 1 não começa assim, mas os episódios a partir do 1 de Mother Drones, onde esses episódios eles são bem mais aleatórios e o início não tem nada a ver com o resto do episódio e eu gosto muito disso, é muito bom na verdade. Bom, o N tava conversando com um humano, assim, a primeira vez que aparece um humano na série. Ele é um garçom, por incrível que pareça, e o que tudo indica, isso é uma memória do N. E sim, ele viveu com os humanos do que tudo indica. Então meio que ele tá andando pela casa e fazendo seu trabalho até que ele tropa com a V do passado. E meio que os dois acabam tendo um negócio que é... Bom, se lembra que o N ele é apaixonado pela V? Então, o que tudo indica veio desse passado aqui meio traumatizante. Também tá a J aqui e daí aparece a Tessa, que é uma das humanas ali. Não lembro se o nome é falado ali ou não. E aparece essa boneca esquisita. A primeira vez que eu vi esse início desse episódio, eu fiquei bem perdido porque não era a continuação do início, mas agora a gente vai lá. Meio que o episódio realmente começa com meio que o N acordando. Afinal ele é meio que um vampiro, então ele tava dormindo lá no céu e ele tava tendo uma memória. Bom, então a gente vê a Uzi meio que aí e meio que ela tá mexendo no negócio e o olho dela fica com esse símbolo esquisito e o vidro quebra. É meio esquisito, mas no futuro dá até que uma espécie de explicação. E a V tá viva, a V tá viva. Eu não entendi no início, mano, porque ela tava viva, mas claro, né, o N manteve ela viva. E bom, meio que o N era o piloto da nave, só que meio que tipo a nave caiu, então acho que você não entendeu, né? Onde basicamente o N começa a se perguntar o porquê meio que eles tinham mandado uma nave só de uma ida e meio que a Uzi acaba falando que os humanos fizeram tudo isso e eles mandaram eles matar todo mundo e ela não gosta muito dos humanos. Enquanto a V protege os humanos dizendo que eles só estão fazendo trabalho e que os drones de desmontagem que são os problemas. Mas meio que o N acaba dando mais um motivo pra complicar um problema, né, que o objetivo da Uzi é matar todos os humanos e ele complicou isso. E acontece essa cena aí que é meio esquisita, onde basicamente tem dois drones, um tem que consertar lá o negócio lá em cima, o buraco que aconteceu no último episódio. Ele deixa ela sozinho dentro da sala toda escura e meio que ele vai tentando consertar, só que meio que ele é atacado por algo. Meio que corta pra escola, o pai da Uzi tá tendo meio que um encontro com um professor, acho que ele é um professor, não encontro de coisas românticas, é só pra ver, tipo, o que a Uzi tá fazendo, porque parece que ela tá fazendo merda. Afinal, meio que a Uzi se auto-expulsou e fazia um monte de coisas ruins na escola. E se você quiser ter mais detalhes da série, vai ver, muito bom. Onde basicamente ela era esquisitona, que ficava sozinha e que basicamente saía por aí fazendo um monte de bagunça. O pai da Uzi não via problema nisso, mas meio que eles achavam que a Uzi era meio louca e ele acabou ficando tipo, não acho que é louca não. Meio que eles falam sobre o incidente que aconteceu agora há pouco, onde a Uzi e o N estão meio que ali e a Uzi começa a ficar louca porque ela acha que é Deus. Meio bizarro, é. Daí tem esse daí que aparece no episódio que eu não sei o nome dele e parece que ele também tá sendo amigo ali dos três. Não sei o nome dele e não vou atrás da última vez no Paper Education, eu já tentei e virou uma bagunça. Falando que basicamente meio que uma pessoa foi atacada, aquilo ali que a gente viu agora há pouco, e que tá acontecendo outros ataques do lado de fora. A cena quarta, quer dizer, né, desculpa. Meio que acontece essa cena de literalmente tinha uma pessoa ali e meio que tinha um holograma. E sim, meio que esse bicho consegue criar hologramas e até agora a gente não sabe quem é. Mas a gente vai descobrir. Esses drones são muito burros porque ele caiu numa ilusão muito óbvia e morreu também. E a gente acaba descobrindo uma coisa, essa coisa consegue criar cópias de outros drones a partir do momento que ele mata eles. Ou seja, assim, é tipo um doppelganger muito clássico. A Uzi e o N, mais aquele moleque, ele tentando voltar ali pra dentro. Tem uma cena mó engraçada, onde basicamente a Uzi se auto-expulsar, mas parece que o pai dela diz que é um castigo, e o N é um assassino, só que só mostrando no desenho e o cara deixa entrar. Essa série nos 2 primeiros episódios era muito, tipo, brincadeira, cheio de zoeira, essas coisas. E agora a gente foi pra uma cena investigativa no mesmo lugar onde aquela pessoa sumiu. Sim, os 3 foram investigar ali no fundo, ó.
Basicamente eles estão investigando o lugar pra descobrir o que tá acontecendo. E a detetive tava investigando o lugar ali pra, né, também tentar descobrir. Só que adivinha, tudo isso daqui era só um holograma. Pera aí, aquela cena ali, essa cena aí, ó. Vocês estão vendo? Isso daí não parece muito Glitch Trap? Sabe, a pose que ele tá fazendo, entendeu? E sim, ela meio que vai de Vasco também, porque adivinha, ela era mais uma das pessoas que estavam sendo atacadas. Então tá tendo a discussão entre o pai e o professor, e sim, o bicho também tá ali. O professor não tá ligando nem um pouco pra situação. Tem essas duas que são as duas populares que apareceram no último episódio. Meu Deus, que cena foi essa? E daí sim, aparece a mesma na porta e sim, ela não percebe que a outra era ela mesma. Tem uma cena que a gente pensa que ela percebeu, mas não. Voltando lá pra baixo, meio que a Uzi e o N estão investigando tudo lá e eles meio que estão suspeitando de algumas coisas, mas não tem muita prova de nada. E pasmes, tem algo chamado Absolver, sei lá o que. Isso é o símbolo que aparece nos olhos da Uzi. A Uzi pergunta o que são eles e se eles sabem o que é isso, etc. Só que o N não sabe nada. E meio que olha essa cena aí que ela... Minha primeira reação foi porque é uma mão humana. E mais outra cena que me fez ter muito medo de Mother Drones. Olha esse bicho. Uma topeia cheia de mãos humanas. E não teve sucesso em capturar alguém pela primeira vez, Shurikens, muito louco. E sim, se inicia uma batalha onde literalmente eles têm que ir atrás daquele monstro porque sequestrou aquele garoto que estavam com eles. E meu Deus, como essa cena não foi usada por um monte de youtubers em momentos de teoria, essas coisas de Mother Drones. E agora eu posso usar. Yip! Bom, meio que a gente pensa que ele morreu porque ele virou um holograma. E daí meio que esse holograma é muito burro. Esse bicho é muito burro, ele nem sabe nem onde ele tá. E daí ela pensa em atirar, só que meio que, né... Não sei de onde o N tirou, mas ele é chamado de J. E sim, ele atira uma Shuriken, eu vou lá dar um chute. E sim, o era só assim, então os outros estão salvos também, ou estão vivos ainda, não sei. Começa a batalha final e deles conseguem uma pessoa, pelo menos. E adivinha, não é a J. É que eles pensavam que era a J, isso aqui na verdade é só um bicho tentando reconsertar. E essa é a mãe da Uzi, por algum motivo ela sabe da mãe da Uzi, então ela deve ser importante. O N some e daí... meu Deus do céu. Pera, o pai... Bom, continuando assim, eu acho que o pai dela morreu de vez dessa vez, né? E o bicho corre atrás, só que o N salva ela no último segundo e pede pra Uzi descer o tiro nele, só que a Uzi tá em choque e dá pro N, só que o N era uma ilusão. Ela vai e destrói a arma da Uzi, então não tem mais como, e desse cacete na Uzi, quase matando ela. E era a vez que a Uzi ia morrer, só que o N finalmente salva e daí... Começa uma batalha e salva ela porque a arma iria explodir, explode tudo. Muito legal, viu? Essa cena eu realmente gostei dela. E meio que a Uzi finalmente derrotam esse bicho e viram um buraco negro. Porque, sei lá. E a Uzi fica em choque se perguntando o que eles são. E finalmente eles matam o bicho de uma vez só. E, de novo, buraco negro. Meio esquisito, mas dá pra entender. A Uzi fica meio, tipo, o que vocês são? Tipo, são monstros horríveis. E sim, o pai da Uzi tá vivo. Eu pensei que ele tinha morrido realmente, mas tá vivo sim. E bom, o episódio já tá meio que acabando, mas a Uzi se junta com seu pai de novo e meio que aceita, tipo, que ela fala que ela foi errada em abandonar o pai. E tem essa cena que eu acho que seria tipo uma cena pós-crédito. E é basicamente essa daí, que eu esqueci o nome dela agora, mas depois, pro terceiro episódio, eu tento me relembrar. E daí dá um flashback da cena que aconteceu, onde ela meio que destrói a porta, etc. Porque descobriu que aquilo lá era só uma cópia, né, daquela coisa que a gente viu ali agora há pouco. E a gente acaba descobrindo que ela também tem os mesmos poderes da Uzi, que a gente não sabia até agora. Aí ela tava segurando uma foto da V. A V e o N estavam conversando. E meio que sim, ela consegue já fugir dali quando ela quiser, mas ela não quer. A Uzi tá lá e ela aparentemente tem um negócio de pintura, não sei dos quantos. E o episódio acaba. E agora tem uma cena pós-crédito. E essa cena é meio que tipo um salão de festas, que é um salão de festa da escola. Bom, isso não foi apresentado em nenhum episódio, se eu me lembro não foi apresentado. E meio que isso é pro episódio 3, então fui. O vídeo vai acabando por aqui e falou, e a gente se vê no próximo episódio. Fui!